Fala pessoal, eu sou a Vanessa Kepler, sou professora e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre educação de jovens e adultos. Roda a vinheta! Antes de mais nada, se inscreve no meu canal, deixa teu like e se tu sentir de deixar algum comentário, eu vou agradecer muito. Bom pessoal, a educação de jovens e adultos ela surge lá na época dos jesuítas, com o intuito de catequizar os adultos que não sabiam ler ainda, escrever e tal. E ao longo do tempo ela vem sofrendo algumas alterações, mas o seu objetivo principal, infelizmente, não mudou muito. Nós temos alguns planos de governo, não só desse que está atuando agora, mas os anteriores também, com foco em algumas questões importantes. Normalmente, esse foco é no mercado de trabalho, por isso que a gente fala que a gente forma cidadãos para o mercado de trabalho. A gente quer que eles saiam lá do ensino médio e arranjem um emprego e sejam mão de obra para o nosso país. Esse é o objetivo principal da educação hoje. E até aí, tudo bem. A questão é que a educação de jovens e adultos lida com, como diz o nome, jovens e adultos que já têm as suas experiências. O que eu quero dizer com isso? Existe uma dimensão de coisas que envolvem o aprendizado que se potencializam quando a gente fala de jovens e adultos. Então eu fiz essa introdução para trazer uma reflexão muito importante. Quando a gente recebe um aluno na educação de jovens e adultos, na EJA, a gente recebe uma pessoa que tem uma vida. A gente recebe uma pessoa que às vezes sabe mais do que tu sobre vários assuntos. E a grande questão tá aí. Se eu não escuto o meu aluno, se eu não acolho toda a bagagem que ele traz, todo o conhecimento que ele tem, eu perco a maior riqueza, que é a troca. A educação de jovens e adultos é troca. Os meus alunos, eles são mais velhos que eu, vários. Ou seja, eles têm uma experiência de vida gigante, muito mais que eu. E tá tudo bem. Na verdade, essa é a magia da educação de jovens e adultos. E essa magia, ela se quebra quando eu entro nesse plano de criar apenas máquinas para serem mão de obra para o nosso mercado, para o nosso comércio. A educação de jovens e adultos, ela, assim como o ensino regular, eles são ricos. Os alunos e as alunas, elas têm as suas experiências de vida e essas experiências e esses conhecimentos precisam ser valorizados. Então, falando de educação de jovens e adultos, eu vou falar um pouquinho sobre Paulo Freire, bem pouquinho. E aí nos próximos vídeos eu posso trazer mais questões, eu posso me aprofundar um pouquinho mais sobre Paulo Freire. Por que eu não vou trazer muita coisa agora? Primeira questão, falar de Paulo Freire não é fácil. Quem já leu algum livro de Paulo Freire entende o que eu tô falando. Então se tu tira a tua camiseta anti-PT e se tu vai estudar Paulo Freire, se tu vai ler Pedagogia do Oprimido, não tô com eles aqui, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, enfim, diversas possibilidades de estudar Paulo Freire e estudar a educação de jovens e adultos, estudar aquilo que a gente ouve falar, Paulo Freire alfabetizou não sei quantos jovens e adultos em 30, 40 dias. Quando a gente estuda isso, a gente entende tudo que vem por trás dessa simples frase, Paulo Freire alfabetizou jovens e adultos em 40 dias. O que vem por trás é muito intenso e é muito conteúdo. Por isso que eu vou só dar uma pincelada. Freire, ele criou um centro de cultura e nesse centro de cultura ele fez alguns movimentos. Um deles foi o Círculo de Cultura e o outro movimento foi o Método Paulo Freire, que ele não gostava que se chamasse de método. Mas, sério, gente, foi um método. Ele ensinou, ele fez formações com mediadores
Ele não saiu por aí alfabetizando cada pessoa que ele encontrava na rua e era isso. Não. Ele fez um método onde ele formou esses mediadores de conhecimento. E do que se tratava esse método? Ele ensinava a escuta sensível e o olhar aguçado, praticamente. O que é isso? Ele ensinava essas pessoas que eram mediadoras, que seriam professores, podemos chamar assim. Ele ensinava essas pessoas a escutar o que aquelas pessoas que estavam ali para aprender diziam. Por exemplo, numa conversa informal, antes de começar a aula, um adulto contava que era pedreiro, por exemplo, e falava uma frase simples: eu construo casas. A partir dessa frase, essa pessoa, que era chamada de mediadora, ela trabalhava com esse tema gerador que a gente chama. O tema gerador de reflexão crítica é o que dava sentido para aquela aula. Enfim, não vou me aprofundar no método, mas sim essa magia que é o tema gerador. O que isso quer dizer? Que essas pessoas, esses adultos que estavam lá para aprender a ler e a escrever, que não eram alfabetizados, eles estavam fazendo parte do processo de ensino e aprendizagem porque estavam falando sobre assuntos que eram do interesse deles. E sério, isso parece uma coisa boba, mas não acontece hoje. Isso foi feito, gente, lá em 1970, 80. E hoje, em 2020, a gente não parte do tema gerador de interesse dos alunos. Um jovem e um adulto que mora na periferia, que não tem referências nem de trabalho, nem de vida pessoal, ele precisa aprender a interpretar a realidade dele. Ele precisa lidar com palavras da convivência dele. Ele precisa saber se expressar, ele precisa ter um ambiente acolhedor que permita que ele fale dos seus conhecimentos, das suas experiências e das suas emoções. Porque num ambiente acolhedor, que faz com que esses jovens e esses adultos se sintam confortáveis em dizer a sua palavra, em se sentir como gente, aí o processo de ensino-aprendizagem, ele flui naturalmente. Mas sem essa conexão com a realidade deles, eles ficam cada vez mais distantes de nós e distantes do aprendizado. E aí o que acontece? Eles saem da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e eles não veem sentido a continuar estudando. Porque o estudo que eles estão tendo, que já é uma segunda tentativa, né? Os alunos da EJA, eles já foram excluídos do ensino regular, né? Eles já tentaram, ou às vezes nem tentaram, nem tiveram a possibilidade de tentar, estudar lá com seus colegas que tinham a mesma idade que eles, enfim, e eles não conseguiram. Não foi permitido que eles tivessem esse acesso e essa permanência no ensino regular. Então eles já foram retirados do ambiente escolar. E aí, retirados do ambiente escolar, eles foram para uma educação de jovens e adultos, que aqui em Guaíba acontece de noite, que também lida com a mesma metodologia, que é o professor escolhe o tema gerador, o professor organiza o conteúdo programático, sem perguntar para o aluno, sem escutar esse aluno. Então, voltando a Paulo Freire, ele não fez milagre nenhum, ele apenas organizou algumas questões que são importantes de serem trabalhadas com essas pessoas que são chamadas mediadoras. Vou dar um exemplo. Eu sou professora e eu organizo o meu trimestre lá em fevereiro, antes das aulas começarem. Eu já sei todas as aulas que eu vou dar até o final do trimestre. Todos os assuntos que são necessários e importantes para aquela turma. Ok, beleza. Eu já venho fazendo isso, não é a primeira vez que eu faço. Eu tô no município há 10 anos. E um belo dia eu percebo que eu posso perguntar para os meus alunos o que eles acham importante aprender na escola. E, por exemplo, um aluno meu traz um assunto muito interessante que tem super a ver com o conteúdo que eu preciso trabalhar naquele ano. E eu junto essas duas ideias, essas duas informações. A questão é que se eu tô trabalhando desta maneira desde que eu entrei no município, eu não vou acordar amanhã e aprender a escutar, a fazer esse movimento de escuta sensível com os meus alunos. Eu preciso passar por alguns processos e aí que entra a questão do treinamento, das formações. Infelizmente eu não acordo no outro dia sabendo fazer isso.
a não ser que eu mexa com algumas questões, por exemplo, com o meu orgulho de compreender que eu não sou dona de todo o conhecimento do mundo e que o meu aluno de 16 anos, sim, tem ideias, sugestões e muito conhecimento sobre vários assuntos. Enfim, pessoal, hoje a ideia era essa, era refletir sobre a importância da educação de jovens e adultos e as muitas possibilidades que a gente tem para que essa educação de jovens e adultos seja boa, seja produtiva de uma maneira natural para todas e todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Deixem aqui nos comentários se vocês têm dúvidas, sugestões. Ficarei muito feliz com a interação de vocês. É muito importante para mim. Abraços e se cuidem!